O bate-papo de agora é sobre uma gelateria com origens italianas em terras brasileiras, Bacio Delatte. E quem vai me contar mais a respeito é Fábio Medeiros, diretor de marketing da marca. A gente começou a história da Bacio em 2011, em janeiro. A gente completa até 10 anos no próximo ano. E tudo começou com a primeira experiência do Eduardo Tonoli, que é o fundador e CEO hoje da companhia, que nesse trabalho voluntário aqui no Brasil se apaixonou pelo Brasil, por todo o calor brasileiro, né? E viu que tinha uma oportunidade de negócio que era justamente uma gelateria que trouxesse uma experiência e um produto diferenciado aqui no Brasil. Voltou para a Itália, se juntou com o irmão dele, o Didi, e também com um dos outros fundadores, que é o Nicholas Johnston, que é um escocês que também fez parte desse começo de história, e chegaram à conclusão de que iam trazer essa proposta para o Brasil, e a primeira loja foi Oscar Freire, em janeiro de 2011. E a partir dali a gente vem crescendo exponencialmente. Nesse período de quase 10 anos, vocês aumentaram muito, como você acabou de dizer. Hoje são cerca de 140 lojas? Isso, a gente tem, então, aqui no Brasil, 140 lojas, espalhadas aí por 9 capitais e nas principais cidades do interior, então, Uberlândia, Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, além das capitais que eu comentei. E a gente tem 2 lojas também nos Estados Unidos e em Los Angeles. Então, somando aí 140 lojas Brasil e 2 fora. E são lojas próprias, não é uma franquia. Isso, exatamente. Hoje em dia a Bacio tem todas as lojas próprias. Acho que é uma decisão estratégica mesmo, justamente para manter a experiência, a execução e toda a parte de qualidade de produto 100% sob nossa responsabilidade e olhos, né? Agora, falando em qualidade do produto, hoje, independente da loja que você vai, você encontra um sabor especial, uma qualidade de entrega, uma mesma textura. Eu queria que você me falasse sobre o processo de produção dos sorvetes. Legal. Acho que antes de falar do processo de produção, é interessante a gente falar também sobre a origem de todos os insumos que a gente usa, os ingredientes, né? Então, o grande diferencial mesmo da Bacio, por que o gelato da Bacio é tão especial em termos de textura e sabor, ele vem mesmo da origem do ingrediente. Então, se a gente parar para pensar, quando eu vou fazer um jantar em casa, eu uso os melhores ingredientes para ter uma receita diferenciada. E a mesma coisa funciona para o gelato. Então, a gente usa leite fresco, creme de leite fresco, a gente traz os melhores insumos da Sicília, o pistache, por exemplo, o cacau a gente traz da Amazônia. Então, a gente ali balanceando exatamente os principais ingredientes, a gente consegue chegar no melhor sabor e na melhor textura. E aí, somado a isso, a maioria das nossas lojas fabrica o gelato na própria loja, mas a gente tem uma coisa que é chave, que é a receita, né? Então, acho que a receita é uma coisa que é o core disso. E aí, ela é desdobrada com um treinamento muito bem feito pelo time de treinamento, pelo time de operações que executa isso todos os dias nas nossas lojas. Então, a gente tem as nossas gelateiras também, que são super bem treinadas e super competentes e garantem com que, seja em Recife, onde a gente tem 2 lojas, ou em Porto Alegre, onde a gente chegou o ano passado, a gente consiga ter a mesma experiência e a mesma qualidade e sabor também. Durante a pandemia, as lojas ficaram fechadas. Como vocês se reinventaram para driblar a crise? Acho que todo mundo que trabalha no varejo teve aí um momento de, eu vou falar que desespero, né? Mas de fato, você que trabalha com loja física, e eu vou voltar lá em março desse ano, que foi quando a gente fechou todas as lojas, só 5% da receita da Bacio era digital. O nosso delivery representava, então, 5%. E, de fato, quando você fecha todas as suas lojas, a única alternativa é você crescer mesmo no meio digital. E a gente já vinha trabalhando em plataformas junto com os parceiros, e hoje em dia o nosso principal parceiro estratégico é o iFood, mas a gente teve que se reinventar em várias frentes. A principal é sair de uma dependência física, né? Então, hoje em dia, se eu estiver numa rua super movimentada e abrir uma loja, obviamente tem todo um trabalho por trás para garantir com que essa loja venda, mas minimamente você tem um fluxo garantido. A partir do momento que essa venda ela acaba sendo digital,
acho que a grande dificuldade é como gerar esse fluxo. E acho que o primeiro desafio é a gente vende gelato e uma experiência diferenciada. Não é óbvio para o consumidor que isso chega bem via uma venda digital, né? Então, acho que o primeiro desafio justamente é mostrar para o consumidor que o gelato, sim, está no delivery e chega bem. Então, acho que o primeiro desafio, e a gente se juntou aí com a nossa agência de digital, que é a Mirum, e começou a trabalhar justamente numa redistribuição do budget de mídia. Então, a gente olhou e eu peguei exatamente o meu total de investimento que eu tinha entre loja física e digital, e aí investi no digital. Isso foi super legal, acho que do ponto de vista de estratégia e companhia. Então, em nenhum momento a companhia virou e falou assim, corta o seu budget. A gente foi fazer experimentos mesmo. Então, eu peguei e realoquei todo o budget digital e a gente foi operar segmentações diferentes, entender melhor o consumidor, fazer campanha de awareness para garantir que as pessoas soubessem que a gente estivesse no delivery e também de conversão. Então, o cara que estava predisposto a comprar mais, a gente já fazia o clique de performance. Então, a gente passou a olhar muito mais o digital como o local onde venderíamos por um bom tempo, porque em março, quando a gente fechou as lojas, a gente não tinha nenhum outlook de melhoria no curto prazo, né? Então a gente teve que se reinventar em 2 dias. Eu lembro, a gente fechou a loja dia 19 de março e a gente colocou de pé a campanha dia 20, assim. Então em 2 dias tudo isso que eu te contei, entender o consumidor, o comportamento, a gente colocou de pé em 2 dias junto com a agência. Quais serão os próximos passos com relação ao marketing? Tem campanha nova? Quais as estratégias que você utiliza? Tá. Eu acho que tudo que a gente aprendeu durante a pandemia, ela não virou uma verdade. A única coisa que a gente aprendeu é que todos os dias a gente vai precisar se reinventar. E isso, apesar de agora a gente estar já com as lojas abertas e uma certa retomada da economia, a gente ainda tem que se reinventar diariamente. E tudo isso para dizer que a gente continua nesse processo de melhoria digital ainda. Então, estamos reinventando nosso site também. A gente fez um assessment com a nossa agência, aí, a Mirum, justamente para ver onde eram os principais pontos e gargalos de conhecimento do nosso consumidor, o que fazia com que a gente indexasse em busca ou não, como o consumidor achava abate de latte, como a gente aparecia em maior relevância. Então, do ponto de vista de estratégia, a gente continua trabalhando ainda no digital para melhorar tudo que foi aprendizado nesses últimos 6 meses. Do ponto de vista de estratégia da empresa, a gente tem muita inovação chegando e super quente, assim. Então, a gente tem abertura de novos canais, a gente trabalha, então, a nossa loja, a gente trabalha também o digital, e agora a gente vai abrir um terceiro canal, que é o varejo indireto. Então, a gente vai abrir também a venda para supermercado. Então, isso é uma coisa que a gente já vem falando e vem trabalhando há alguns anos, mas a gente entendeu também na pandemia, isso é uma coisa bem interessante a ser falada, que hoje em dia, independente da gente falar sobre a experiência do delivery, experiência da loja, e o consumidor, ele é multicanal, né? Eu sei que é uma coisa até que se fala muito, mas ela é verdade. Então, assim, a Eli, ela não vai só na loja da Bate de Latte, ela também vai no supermercado mais próximo, ela vai comprar no delivery num dia. E aí, como marca, eu acho que a gente tem que estar presente na vida do consumidor, seja ela aonde for. Então, a estratégia também de variar canais, e a gente também está trabalhando em projetos para entrar em outros canais de restaurante também, olhando para o consumidor. Aonde o consumidor está, e aí como uma proposta de sobremesa premium, de sorvete premium, como a gente se encaixa dentro disso. E aí as campanhas de marketing, elas vão responder a essas plataformas que nascem a partir de agora também. Vocês também têm um trabalho social. Vocês olham para esse lado, querem ajudar a sociedade, já apoiaram o Teleton. Fala sobre isso. Tá bom. Acho que o coração da Abatio, ele nasce a partir dessas atividades de voluntariado, né? Não obstante, a gente falou sobre a história do Eduardo, que começou toda essa parte de voluntariado dentro do sertão aí do Nordeste brasileiro, e isso se permeia até hoje. Então, assim que a gente tem oportunidade, a gente traduz isso num calendário não só de marca, de crescimento, mas também de voluntariado. Então, no começo da pandemia, nós trabalhamos muito fortemente com uma série de
instituições não governamentais que também precisavam de suporte nesse momento. Então, a gente fez doações para vários grupos desde hospitais do câncer, hospitais que estavam trabalhando com Covid, então justamente para suportar o bem-estar mental desses lugares. Além disso, também, a gente tem um trabalho social muito forte de ajudar também as pessoas a terem o primeiro emprego. Eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca fala, mas que também é importante. Então, a Bate de Latte ajuda a formar, no geral, as pessoas no cargo de atendente, e essa pessoa ela vai crescendo dentro da Bate de Latte. A ideia é que ela sim tenha oportunidade dentro da empresa, mas que também consiga se formar para o mercado, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente fala pouco, mas a gente também traduz bastante. E aí, como terceiro pilar, acho que de voluntariado também, ou de sustentabilidade, de coisas legais que a gente faz para a sociedade, a gente vem fazendo um trabalho também, linkado com aquele ponto dos ingredientes que eu te falei, e aí até se inspirando em grandes nomes, né? A gente olha para a Natura, a gente olha também para outras empresas que fazem isso muito bem fora do Brasil, de olhar e como a gente, como sociedade, consegue se ajudar. Então, o fato de eu conseguir trazer um leite de melhor qualidade, será que eu não consigo remunerar melhor a pessoa que está por trás disso? E a gente começou a fazer isso no ano passado com o cacau. Então, a gente foi em busca do cacau direto da fonte, com um parceiro também lá na Amazônia, e aí com isso a gente consegue remunerar melhor o fornecedor do cacau, o produtor, né? E entregar para o nosso consumidor um produto de melhor qualidade. Então, a gente olha essas três frentes, as instituições que a gente consegue ajudar, e sim, a gente já fez parcerias com Teleton, com ACD, com uma série de instituições ao longo do tempo, e a gente vai continuar fazendo isso. Fez esse trabalho muito forte durante a pandemia de ajudar essas instituições que precisavam de ajuda, também supermercados. A gente foi fazer, eu pessoalmente fui entregar também para os trabalhadores que estavam aí se arriscando, levar um pouquinho de conforto durante esse momento, foi levar gelato para eles também, então de alguma forma trazer um pouco de alegria, e o retorno foi muito positivo. Esse lado do trabalho social que a gente faz como empregador, né, e também esse ponto de trabalhar os ingredientes e a cadeia como um todo para ajudar a desenvolver todo mundo nesse sentido. Muito bom, obrigada pela entrevista, parabéns pelos trabalhos e sucesso sempre para vocês. Eu que agradeço o convite, é super legal poder falar sobre a Batio, e aí eu convido quem quiser saber mais sobre a empresa e a marca, a gente está em todos os canais aí, Instagram, Facebook e nosso site também, então aproveitem e vamos tomar muito gelato, porque o verão está chegando, já chegou, né? A gente está tendo dias aí de 40 graus. Com certeza. Obrigada.